Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males os levaram a Jesus. Jesus punha as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo de as deixar. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isto é que eu fui enviado, e pregava nas sinagogas da Judeia. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje, retirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, continua desenvolvendo aquela reflexão a respeito da sabedoria, das pessoas que são sábias e agem com sabedoria e compreendem as coisas de Deus, e as pessoas que não são sábias, que agem apenas segundo o conhecimento natural, segundo a inteligência meramente humana, pessoas carnais. Então São Paulo, ele continua aqui no capítulo 3º, ele se lamenta porque ele não pôde falar para os coríntios com mais profundidade, que ele não pôde dar aos coríntios um alimento mais sólido, algo mais profundo. Por quê? Porque eles, por culpa própria, continuam infantilizados, continuam crianças na fé, continuam capazes apenas de receber o leitinho, o alimento líquido, e não o alimento sólido. Aqui, só para fazer uma contraposição, São Paulo aqui apresenta o termo criança de uma maneira diferente daquela apresentada por Jesus. Por exemplo, no capítulo 18, no versículo 3º. Capítulo 18, versículo 3º ao 5º, quando Jesus diz: Em verdade eu vos digo, se não vos tornardes e não vos transformardes em crianças, não entrareis no reino dos céus. Mas aqui Jesus apresenta a criança no sentido de que aquele que se fizer humilde como esta criança será o maior no reino dos céus. E o que recebe em meu nome um menino como este, é a mim que o recebe. Mas se alguém fizer cair, aqui vem o capítulo 6, ele vai falar do escândalo. Então quer dizer, aqui Jesus fala de criança na sua simplicidade, na sua pureza, mas não é este o sentido que São Paulo está falando na primeira leitura de hoje. São Paulo apresenta aqui no sentido de uma pessoa infantilizada, isto é, que, repito, por culpa própria, ela não cresceu. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 5, nos versículos 12 e 14, ele diz assim, Hebreus 5, 12, 14: A julgar pelo tempo, já devíeis ser mestres, isto é, já depois de tanto tempo que eu prego para vocês,
vocês já deveriam ser adultos na fé. Contudo, ainda necessitais de que vos ensinem os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos tornastes tais que precisais de leite em vez de alimento sólido. Ora, quem se alimenta de leite não é capaz de compreender uma doutrina profunda, porque ainda é criança. Então aqui o autor da carta aos Hebreus, ele aprofunda, isto é, vocês já deveriam ter crescido, e vocês continuam como crianças, e de modo que eu não posso dar alimento sólido, porque vocês, por culpa própria, vocês se tornaram incapazes de, recebendo um alimento mais sólido, progredir na fé. Então aqui, meus irmãos, é um momento de nós fazermos uma autoanálise, de olhar, e eu? Será que eu tenho sido uma criança? Isto é, será que eu, depois de tanto tempo ouvindo a palavra de Deus, participando das missas, será que eu ainda sou vamos aqui usar o termo imaturo, um imaturo na fé, ou eu já amadureci e sou um homem e uma mulher maduro na fé? São Paulo, quando apresenta esses que são ainda crianças, imaturos na fé, ele diz aqui, estamos em 3 Coríntios, ele diz assim: visto que ainda sois carnais, as rivalidades e rixas existem aí no meio de vós. Acaso não mostram que sois carnais, que procedeis com os impulsos naturais? Isto é, as rivalidades que existiam na comunidade de Corinto, as briguinhas, porque um queria ser mais importante do que outro, um se achava melhor porque era do grupo de Paulo, outro se achava melhor porque era do grupo de Apolo. E São Paulo diz: mas tudo isso é imaturidade, vocês ainda não cresceram na fé. Mais à frente, no capítulo 6, no versículo 9, São Paulo, na mesma carta aos Hebreus, na mesma carta aos Coríntios, ele fala do que é próprio do homem carnal, do homem que não evoluiu na fé e que, palavra forte, que não herdará o reino dos céus. Aquele que não evoluir, ele não herdará o reino dos céus. E São Paulo diz: não vos enganeis, os impuros, os idólatras, isto é, aqueles que não apenas os idólatras de outras religiões, aqueles que acabam colocando outras coisas e pessoas num pedestal tão alto na sua vida, que são tratados como Deus. Os impuros, os idólatras, os adúlteros, os efeminados, os devassos, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os briguentos, os difamadores, os assaltantes, esses não entrarão no reino dos céus. Isto é, esses que vivem impulsionados simplesmente pela carne. Então aqui, meus irmãos, repito, é a ocasião de nós pararmos e começarmos a refletir se nós estamos num processo de amadurecimento ou se nós estamos amarrados numa situação de infantilidade espiritual que nos incapacita de receber um alimento sólido. Estamos apenas naquele leitinho, e repito, por culpa própria, quando já deveríamos, como diz o autor da carta aos Hebreus, ser mestres. Quando já deveríamos estar evangelizando lá fora, quando já deveríamos estar ganhando almas para Cristo, mas somos tão crianças, tão imaturos,
que estamos sempre incapazes de dar um passo sequer na nossa fé. Então, eis aqui alguns sinais de que você ainda é imaturo na sua fé, de que você ainda está no leitinho, e repito, por culpa própria. Primeiro sinal é aquela pessoa que não tem disciplina de vida de oração. Isto é, ela não consegue, se ela estiver num grupo de oração, ela reza. Se ela estiver na missa, ela reza, mais ou menos, né? Qualidade dessa oração. Mas se ela estiver na missa, ela reza. Se ela estiver com um grupo, ela reza. Mas ela, sozinha, todos os dias, parar e rezar, isso ela não consegue. Mas isso é próprio da criança. A criança também não consegue se alimentar sozinha. Ela precisa que a mamãe, que o papai ponha na boquinha da criança. Ela precisa que a mamãe e o papai façam o gogó. O gogó é a mamadeira. Isso aqui é nordestinês. Não sei se aqui se usa esse termo. O gogó da criança, o leitinho da criança. Então, papai e a mamãe precisam fazer, colocar a criança no colo e dar o leitinho para a criança. O adulto não, o adulto ele faz a sua comida, ele se prepara, ele já sabe a hora de comer. Ora, se você não tem uma disciplina de oração, é claro que você não vai crescer na vida espiritual. É claro que você vai ser sempre superficial. E isso, meus santos, estou aqui advertindo, não para simplesmente tocar na ferida de cada um, não, mas para que nós mudemos de vida, para que nós tenhamos uma outra postura, para que saiamos daqui dizendo, eu quero ser adulto na fé, eu quero Jesus, o alimento sólido, eu quero, Senhor, que o Senhor comece a me ensinar, a me levar para águas mais profundas, e não que eu fique sempre na superficialidade. Então, o primeiro ponto fundamental, sem o qual você não sairá do leitinho, sem o qual não há maturidade espiritual, é disciplina de oração e disciplina na alegria e na tristeza. A criança é que quer só comida mastigada, passada no liquidificador, a papinha. Nós temos que mastigar o alimento. A criança que quer só o que é docinho, aquilo que amarga, não é bem aceito pelas suas papilas gustativas. Nós, às vezes, precisamos comer coisas amargas, porque faz bem. Isso faz bem para a saúde. E se você é adulto, você come, mesmo sem gostar, porque você sabe que é para o seu bem. Da mesma maneira, a vida de oração. Eu não estou com vontade nenhuma de rezar, mas eu vou rezar. Nossa, mas eu estou num período de aridez, rezar está sendo tão difícil, tão amargo até, mas eu vou rezar mesmo assim, porque é alimento. E eu não posso ser um infantil, um imaturo, que só quer quando a comida está docinha. Mas eu rezo na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. E eu tenho que mastigar para tirar todos os nutrientes daquela comida. Porque eu já não sou mais criança que recebia já a papinha triturada, a comida líquida, o leitinho. Então aqui é um primeiro sinal de cada um aqui e provavelmente nós veremos que existe muito de criança no sentido de infantil, de imaturo, no nosso coração. Não de pureza e simplicidade, como Jesus apresentou, dizendo, deixai vir as minhas criancinhas. Mas neste sentido negativo, em que São Paulo apresenta, e que precisamos então amadurecer. Segundo aspecto, de uma pessoa regida apenas pela lógica natural, carnal, imaturo, criança, segundo São Paulo, é a pessoa superficial, é a pessoa que ela não acha
que precisa mudar o comportamento. Isto é, o sacerdote prega, a palavra é anunciada, aquilo entra pelos seus ouvidos e ela acha que aquilo não se aplica a ela, que ela não precisa de grandes mudanças no comportamento, que ela não precisa de grandes conversões, que já está bom. Isto é, isso é próprio de uma fé imatura, quando você não consegue ver quão infantil você é. E quanto mais infantil é a pessoa, menos infantil ela se acha. Isso, na realidade psicológica, quanto mais imatura é a pessoa, mais madura ela se acha. É próprio de uma pessoa madura perceber alguma imaturidade no seu coração. Então é próprio de uma pessoa, o quê? Que está crescendo na fé, ver as suas superficialidades e a necessidade de mudança na sua vida. Eu já comentei aqui algumas vezes, até mesmo isso não só sobre ela, né? Mas me veio aqui à mente o livro da vida de Santa Teresa d'Ávila. Quando você lê o livro da vida, você acha que ela é uma grande pecadora. Por quê? Porque quando ela fala que ela precisa se converter, de que ela é uma grande pecadora, não, ela não era uma grande pecadora, só que ela já estava agora começando a se ver à luz de Deus e ver quanta coisa precisava ser mudada no seu coração, na sua vida, no seu comportamento. Então, da mesma maneira você ouve e diz: nossa, eu tenho sido tão infantil, eu tenho sido tão preguiçoso. É o terceiro aspecto, é aquele que não quer fazer penitência. Eu tenho sido tão preguiçoso nas minhas penitências, eu tenho sido tão pouco generoso nas penitências escolhidas. Isto é, eu sempre que faço algo por Deus, eu faço o mínimo necessário. Então é aquela pessoa que não sabe, que não gosta de se contrariar a si mesma. É a criança. A criança é assim. Se diz a ela: olha, se é que criança, se é, que eu acho que não é, que criança deve mexer em celular. Celular é coisa de gente grande, não é para criança. Mas infelizmente com letras maiúsculas, em negrito, caixa alta, bem grande. Infelizmente os pais dão o celular à criança. Aí chega um momento que o pai diz: não, tá bom, vai usar celular para ficar brincando com joguinho, né? Tá bom, tira o celular. A criança, ela grita, ela esperneia, ela reclama, porque ela não quer ser contrariada. Está na hora de dormir, ela não quer, porque ela quer ficar assistindo ao desenho animado na televisão, porque a criança não sabe ouvir não. Ora, quando o adulto que faz penitência, ele livremente se diz não a si mesmo, e ele vai amadurecendo, porque ele vai aprendendo que Deus também nos diz não, para que nós amadureçamos, para que nós possamos progredir na nossa fé, que Deus também nos poda, que Deus também diz: isso você não pode fazer. E se você é um cristão que está recebendo alimento sólido, você lida com isso, porque você já tem feito penitência, então você já tem aprendido a se contrariar, de modo que, quando você é contrariado, você não age como uma criança que berra e esperneia, mas você silencia e apresenta aquilo na oração. Você até chora, mas você não perde a fé, você sofre, mas sofre na presença de Deus. Então, o cristão maduro, ele sabe, ele aprende a sofrer com Deus, na amizade com Deus, e isso, a penitência é o caminho.
Porque se você quer que Deus conceda, Deus pode, mas normalmente este não é o caminho habitual. Que Deus conceda a você a graça de saber sofrer com fruto. Normalmente o caminho é o quê? Você vai fazendo oração e penitência, né? Sempre movido por amor, né? Claro. Mas na vida de oração e da penitência, você vai aprendendo a livremente sofrer por amor a Deus, porque eu quero me configurar a Deus. Aí você vai aprendendo também a se configurar a Cristo e sendo caridade para os irmãos, sendo amor para os irmãos, sabendo ser contrariado pelos irmãos. Mas tudo isso começou lá na oração e na penitência. Aí sim você suporta a sua esposa chata e impaciente, o seu marido grosso e insensível. Aí você suporta aquele patrão que não tem cristão que engula, você diz. E você, por amor, você não o mata no seu coração, você o perdoa. E aí sim você aprende a perdoar. Aprende movido pela graça de Deus, mas graça esta para a qual você deu abertura por meio da oração e da penitência. Então você vai se tornando cada vez mais adulto. Vamos dizer de outra maneira, você vai se tornando cada vez mais semelhante a Jesus. Mas isso precisa ser trabalhado. E aí você vai compreendendo cada vez mais a profundidade da palavra de Deus. Porque você vai sendo alimentado com algo mais sólido na sua fé. Então, um outro sinal é se dar ao lamento, aquela pessoa que se lamenta constantemente, se lamenta da vida, se lamenta quando é corrigido por Deus, quando eu deveria beijar a mão de Deus que me corrige, ver que é amor de Deus, mesmo que nos meus afetos haja algum entristecimento, mas imediatamente eu digo, não, Senhor, o Senhor está fazendo isso para o meu bem. Que quantas vezes nós nos vemos corrigidos, nós nos sabemos corrigidos, sabemos que aquilo é correção de Deus, e mesmo assim, nós não colocamos limites à nossa rabugice, ficamos com a cara feia, trancada, embora saibamos que isso é para o meu bem. Não é algo que você não sabe, por quê, Senhor? Não, você sabe, Deus está me chamando a uma vida de mais despojamento. Deus quer que eu aprenda a depender mais dEle. Deus está querendo que eu faça penitência pelos meus pecados e pelos pecados dos meus filhos. Isso lhe vem ao coração. Você percebe que Deus está, de alguma maneira, tornando a sua vida mais fecunda, mas você fica se debatendo e se lamentando quando você deveria louvar a Deus, porque Deus está de alguma maneira configurando a Ele, tornando você adulta na fé. Outras coisinhas, eu quero ser o centro das atenções, eu quero ser reconhecido pelo bem que eu faço. Isso é pura imaturidade cristã. Você começou a fazer coisas boas, mas você agora quer ser reconhecido pelas coisas boas que você está fazendo. Você é carnal, você é criança, você é imaturo, você não aprendeu ainda o alimento sólido, que é o quê? Fazer por amor a Deus, fazer o bem por amor a Deus, e não esperar recompensa neste mundo. Eu quero a recompensa do céu. Então você faz o bem por amor a nosso Senhor, e se não for reconhecido, se não receber sequer um obrigado, você não se revolta, porque aquilo, o motivo primeiro e último, final, é sempre a glória de Deus. Eu quero agradar a Deus.
Aí a esposa reclama porque o marido é ingrato e não reconhece o que ela faz. Não é por aí. Aí os paroquianos reclamam porque o padre não vale nada, eles rezam todos os dias pelo padre, ou vice-versa, o padre reclama dos paroquianos porque quando ele precisa da ajuda no trabalho pastoral, os paroquianos não estão à disposição. Você se esqueceu de que você, tanto os paroquianos como os padres, devemos fazer tudo por amor a Deus, por amor a nosso Senhor, e não esperar recompensa humana de quem quer que seja. E por fim, algo bem pequenininho assim, que espero que não se aplique a muitos, quem dera que a ninguém, aquele cristão que adere às modas do mundo, ao pensamento do mundo, como nós ouvimos domingo, São Paulo dizendo na carta aos Romanos, mudai a mentalidade, transformai a mentalidade. Então, quando você precisa dizer a um cristão como ele deve se vestir, quando você precisa dizer a um católico que tipo de música ele deve ouvir, que tem tipo de música que ele não pode ouvir, que existem programas que, embora a faixa indicativa lá do programa, da televisão, da Netflix, da HBO, seja lá o que for, diga 12, 14 anos, isso não é adequado para um cristão. Mas quando você precisa ficar dizendo, e ele, não, mas eu gosto tanto daquela série, você é um infantil, você é carnal, você é simplesmente mundano, você tem um verniz de cristão, mas o seu coração está apegado às modas e às coisas que o mundo apresenta. Quer dizer, você não quer largar, você não quer amadurecer, quando na verdade, e com isso termino, vós, a julgar pelo tempo, já deveríeis ser mestres, mas ainda, por culpa própria, sois crianças imaturas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.